Então nós vamos meditar no livro de Miqueias, no capítulo 6, sob o título O que Deus espera de nós. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Ouçam o que diz o Senhor. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado? E como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não recorda sua viagem do Vale das Acácias a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei a minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com oferta de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar os nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição, o Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. A sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso eu a farei sofrer. Em ruínas a deixarei por seus pecados, por causa dos seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir as dores de fome. E embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas às leis do rei Onri e segue apenas as práticas do rei Acabe. Por isso farei de vocês um exemplo e a levarei à ruína. Será tratada com desprezo e insultada por todos os que a virem. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo traga entendimento, revelação e compreensão do Teu propósito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Miqueias, ele é chamado profetas menores. A classificação do livro dele está entre os profetas menores. Existem os profetas maiores e os menores. E o que é que distingue um de outro? É apenas o tamanho do livro. E o profeta Miqueias foi contemporâneo dos profetas Isaías e Amós. Ele profetizou durante um período de grande prosperidade, tanto em Israel, no reino do norte, quanto em Judá, no reino do sul, por volta dos anos 785 a 745 a.C. Nessa época, era uma época de muita decadência espiritual em Israel.
A idolatria, a injustiça, eram características comuns na sociedade, no estilo de vida, daquele povo que havia sido chamado por Deus exatamente para viver um processo de íntima comunhão com Deus e de ser exemplo para as outras nações. Por essa razão, Deus não podia deixar passar em branco. Deus não podia simplesmente ver as coisas acontecendo. Ele tem um propósito para o seu povo. Ele, desde a chamada de Abraão, ele queria constituir uma nação, que essa nação seria luz para os povos, que por meio dessa nação Deus abençoaria e se revelaria às outras nações, e o povo estava indo no caminho exatamente contrário. E Deus então chama o povo para uma conversa e diz: olha, vamos aqui colocar os pingos nos is. Vocês apresentam as suas queixas e eu apresento as minhas. É mais ou menos o que se faz num relacionamento. Num relacionamento, quando as duas partes tiram um tempo para poder conversar, que nós chamamos de DR, discutir a relação, todo mundo foge disso. Mas é necessário para poder se fazer os ajustes, para poder cada parte dizer: olha, isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa mudar, isso aqui que está bom precisa continuar. E assim, esses ajustes vão acontecendo no relacionamento. E Deus, aqui, Ele chama o povo para que eles possam entrar em uma discussão. E nessa discussão, o povo vai falar e Deus vai falar. E o Senhor vai dizer o que é que Ele requer do seu povo. O que é que Ele requer daqueles que se dispõem a andar em aliança com Ele. O que é que Deus espera de mim e de você? O que é que Deus espera de nós no relacionamento com Ele? Esse texto, ele traz algumas pistas. O próprio Deus está falando através do profeta. E a primeira coisa que Deus fala para o povo, que Ele requer deles, é que eles sejam sinceros e comprometidos no relacionamento com Ele. Deus requer sinceridade e compromisso. No versículo 1 ele diz: ouçam o que o Senhor diz. Deus fala para o povo: levantem-se, apresente a sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas das suas queixas. Nós estamos aqui diante dos montes e das colinas. Os montes serão as testemunhas dessa nossa discussão, desse nosso diálogo. Primeiro você apresenta as suas queixas. Deus entrou em questão com o povo da sua aliança. Por quê? Porque essa aliança ela estava sendo violada. O povo não estava vivendo de acordo com aquilo que o Senhor havia chamado para que eles pudessem viver. As tábuas da lei é como se tivessem sido quebradas. E o povo estava pecando contra o Senhor. Então o Senhor diz: olha, agora antes de eu falar as minhas queixas, apresente as queixas de vocês. E os motivos do seu descontentamento comigo, se por acaso ele existe. Ao longo da Bíblia, Deus nos chama a uma fé que requer paixão, que requer entrega, que requer sinceridade, que requer transparência, que requer compromisso da nossa parte. Isso tudo sem abrir mão, é óbvio, da nossa racionalidade, do bom senso. Deus, Ele não nos chama a uma fé cega. Deus não nos chama a um tiro no escuro. Deus não nos chama à irracionalidade,
ao ridículo e ao esquisito, mas ele nos chama ao compromisso e à sinceridade. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz que quando nós formos cultuar a Deus, nós temos que cultuar a Deus com a nossa emoção, sem abrir mão da nossa racionalidade. Ele diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olhe o que é interessante. O povo adorava a Deus por meio de sacrifícios. O apóstolo Paulo está dizendo, olhe, Cristo já foi o sacrifício definitivo. Cristo aboliu o sistema de sacrifícios. Por quê? Porque Ele próprio se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora nós temos que oferecer a nossa própria vida. Nós não vamos dar mais nada fora de nós mesmos. Agora nós vamos dar a nós mesmos. Veja como é o padrão de Deus. O nível de exigência vai aumentando. Porque eu tirar um carneiro do meu curral, eu tirar uma ovelha, eu matar um animal, levar para o sacerdote para oferecer em sacrifício, dependendo das minhas posses, isso não vai me custar muito. Isso não vai pesar para mim. Eu dou, tiro ali, entrego, compro um ritual e pronto. Está resolvido o problema. Mas Paulo agora ele diz o seguinte, não, você não vai dar mais um animal, você não vai dar um cordeiro, você não vai simplesmente entregar algo das suas posses. Você vai entregar a si mesmo. Ofereça o seu próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o seu culto racional. Esse é o culto prestado com entendimento. Esse é o culto prestado com inteligência. Se por um lado, Deus não nos quer ver em pecado, transgredindo os seus mandamentos, por outro lado, Ele não quer que nós o sirvamos, irmãos, com sentimentos e com motivações erradas. Eu gosto sempre de dizer que nós não estamos aqui para poder fazer a máquina girar, para poder o show acontecer, para poder o circo ter espetáculo. Não. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para servir a Deus, mas com as motivações corretas, com o coração sincero, com uma vida comprometida. Deus não quer simplesmente uma vida dissociada daquilo que nós sentimos e daquilo que nós podemos dar a Ele. O amor a Deus deve ser a marca do nosso relacionamento com Ele. Deus quer manter conosco um relacionamento em que Ele possa dizer de nós o mesmo que se disse do justo descrito lá no Salmo 1. O que é a descrição que se faz do homem justo no Salmo 1, no versículo 2? Diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja como é a relação com Deus que se estabelece. A pessoa tem o quê? Prazer na lei do Senhor. A pessoa não está simplesmente fazendo rituais, não está simplesmente mecanicamente fazendo algo dissociado do seu coração. Ao contrário, tem prazer na lei de Deus.
O relacionamento com Deus, o Senhor disse que Ele quer sinceridade, Ele quer compromisso. E essa sinceridade e esse compromisso passam por um coração cheio de amor. Porque onde há amor, não tem como não haver sinceridade. Onde há amor, não tem como não haver compromisso. Não existe, onde há amor, essa coisa de relacionamento aberto. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas dizem, eu estou no relacionamento aberto. Um dia eu estava no Face e aí apareceu lá sugestões de amizade. Pessoas que talvez você conheça para fazer amizade. E apareceu o nome lá de uma pessoa. Eu disse, eu não conheço essa pessoa. E aí eu cliquei e aí disse, é uma mulher, mora em Fortaleza, solteira, e dizia assim, em um relacionamento aberto. E eu fiquei pensando, o que é esse relacionamento aberto? Porque eu já vi, tem uns perfis que dizem um compromisso sério. Mas em um relacionamento aberto eu ainda não tinha visto. Porque onde existe amor, não existe essa coisa de relacionamento aberto. Quem ama se compromete. Quem ama se doa. Quem ama se entrega. Essa coisa de relacionamento aberto com Deus não funciona. Eu sirvo ao Senhor, mas eu sirvo a outros deuses. Eu sirvo a Deus e eu sirvo aos ídolos. Não existe. Não tem como amar a um Senhor e a outro ao mesmo tempo. O próprio Jesus disse, olha, não podeis amar a Deus e a Mamon, por exemplo, o Deus das riquezas. Porque ou há de se dedicar a um, ou há de se dedicar a outro. Então, Deus, Ele requer de nós sinceridade. E loucura nossa seria se não houvesse sinceridade. Por quê? Porque se eu me relaciono com uma pessoa, nesse nível humano, com a minha esposa, com um amigo, com o filho, com o patrão, com o empregado, eu posso não ser sincero em alguns momentos e a pessoa nunca desconfiar daquilo. Por quê? Porque ela me conhece pelos meus atos, pelas minhas palavras, mas ela não sabe os meus pensamentos. Com Deus isso não tem como acontecer, a gente não tem como esconder. Porque a Bíblia diz que antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, Ele já a conhece. Então, não tem como eu esconder algo de Deus. Se eu não for sincero, Deus sabe que eu não estou sendo sincero. Se o meu coração não estiver comprometido com Ele, eu posso estar fazendo os rituais, eu posso estar engajado na religião, mas estar fazendo aquilo mecanicamente. Então, qual é o padrão que Deus quer para nós? É o que está escrito no Salmo, como nós acabamos de ler. Salmo 1, versículo 2, que tem prazer na lei do Senhor. Que a sua lei para nós seja prazerosa. Que nós tenhamos alegria em servir ao Senhor. Ou que talvez nós sejamos semelhantes ao salmista, quando ele fala no Salmo 119, a partir do versículo 127. Salmo 119, versículo 127. Olha o que é que o salmista diz. Pelo que eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Sim, mais do que o ouro fino. Maravilhosos são os teus mandamentos, por isso a minha alma os guarda, os observa. Versículo 135. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me, Senhor, os teus estatutos.
Versículo 136, os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. É capaz de amar tanto ao Senhor, que se entristece não apenas pelo seu pecado, mas se entristece ao ver os outros pecando e desonrando a Deus. E no versículo 137, justo és, ó Senhor, retos são os teus juízos. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos dizer, Senhor, eu amo os teus mandamentos? Será que nós podemos dizer, Senhor, a minha alma guarda os teus mandamentos? Será que nós podemos apresentar para Deus esse padrão de amor? A minha oração a Deus é que nessa manhã, eu e você, possamos chegar a um nível de fé e de relacionamento com Ele, a semelhança do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21? Ele resume o que se tornou a vida para ele depois que conheceu a Cristo. Filipenses 1, 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A pessoa ama mais a Deus do que ama a vida física. O que é que a gente mais preza nessa vida? É a nossa vida física. Por isso que a gente se alimenta, por isso que a gente faz higiene ao nosso corpo, por isso que a gente vai ao médico, por isso que a gente toma remédio, por isso que a gente coloca uma grade, uma cerca elétrica, uma câmera de vigilância. Tudo isso para preservar a nossa vida, a nossa integridade. Tem gente que blinda o carro. Nós temos vários mecanismos na nossa vida de autoproteção. Por quê? Porque se o nosso corpo for afetado, se a nossa vida for afetada, aquilo que a gente tem de essencial, a gente perde, que é a vida física. Por que esse coronavírus está preocupando tanto? Porque ele é letal, porque ele já se espalha com facilidade e ele mata. Então o mundo todo está em polvorosa. Os países estão fechando as suas fronteiras, estão impedindo que os chineses entrem. Hoje, ou ontem, não sei se foi de ontem para hoje, chega ao Brasil 2 aviões mandados pelo governo federal para resgatar brasileiros que estão lá no centro, no epicentro do problema, lá em Wuhan, na China. Trazer esses brasileiros de volta e colocá-los em quarentena, e tem todo um procedimento que eles vão ter que passar para até ser descartado que eles estejam infectados, para não contaminar outras pessoas. O que é isso? Por que todo esse cuidado? Por causa da nossa vida, que é preciosa. E Paulo chega a dizer, Senhor, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que é lucro? Porque eu deixo essa vida aqui na terra, mas eu vou estar com o Senhor, que é muito melhor. Esse nível de amor, esse nível de sinceridade, esse nível de compromisso. E olha no versículo 23, Filipenses 1, 23, olha o dilema de Paulo. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. No versículo 22 ele vai dizer, olha, eu tenho o desejo de estar com os irmãos, de estar com vocês, mas por outro lado eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. É bom viver aqui, mas estar com Cristo é muito melhor. E eu fico nesse dilema, Paulo diz. Geralmente a gente diz o quê? Eu creio em Deus, eu quero ir para o céu. Mas quando você pensa na morte, aí você
Não, agora não. O pessoal até brinca, né? Aquela mulher que está lá, o marido morreu, ela está lá na beira do túmulo. Me leva contigo, me leva contigo. E ela escorregou e caiu. Me tira daqui, me tira daqui. Por quê? Porque a gente ama a vida, a gente quer viver, a gente quer prolongar os nossos dias. Aí começa a tomar ômega 3, começa a ir para a academia, começa a tomar chá disso, chá daquilo, raiz disso, raiz daquilo. É ou não é? Às vezes eu vou lá na academia do prédio e eu ligo a TV, enquanto que você está ali fazendo um exercício na esteira para poder passar o tempo, não ficar muito monótono. Aí eu coloco lá na Record News. Olhe, ali é uma farmácia ambulante. É um remédio atrás do outro, um remédio atrás do outro. É para parar de fumar, para parar de beber. Gente, é demais. É para juntas. Coisa de velho. Né? E eu fico vendo, eu disse, rapaz, como a gente tenta prolongar a vida aqui na terra. A gente se apega. E Paulo está dizendo, eu estou num dilema. Qual é o dilema de Paulo? É porque eu gosto de vocês. Eu quero estar com vocês. Mas, para ser bem sincero, eu prefiro estar com Cristo. Eu queria que Cristo me levasse logo. Mas o apóstolo Paulo sabe que ele não pode apressar o processo. Que no tempo correto, Deus irá levá-lo. Você chegar a esse nível de sinceridade, a esse nível de compromisso com Deus, é para poucos. E que nós, essa manhã, possamos entender e possamos ter o nosso coração, irmãos, voltado para o Senhor. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, ele aprofunda ainda mais esse sentimento de querer estar com o Senhor. E ele diz o seguinte, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio. Refúgio aqui é a mesma palavra de esterco. Para ganhar a Cristo, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha pátria e a sua pátria não é aqui. O nosso destino final não é essa vida. Você pode viver, você pode desfrutar. Jesus disse que vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas entenda, isso aqui é só uma passagem, isso aqui é temporário. O próprio Paulo diz em outra passagem, né, aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Diante dessas demonstrações de amor, de intimidade, de intensidade para Deus, eu quero fazer algumas perguntas para que você possa responder para você mesmo sobre a sua vida com Deus. Responda para si mesmo e pergunte, no meu testemunho, eu dou sinais de equilíbrio, eu sou uma pessoa sensata, eu sou uma pessoa centrada, o meu culto a Deus é racional? Ou eu sou desequilibrado, ou eu sou extravagante, ou eu sou irracional? A minha conduta pode ser tomada como padrão e exemplo para qualquer pessoa que deseja entender como é a vida de fé de um cristão saudável? Será ser uma pessoa que deseja
saber como é a vida de um cristão. Como é que vive uma pessoa que é cristã e que é saudável? Será se ela pode olhar para a minha vida e tomar a minha vida como padrão? Paulo dizia, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será se nós podemos ter coragem de apresentar a nossa vida como padrão para os demais? Se uma pessoa nova convertida chega na igreja, e ela chegasse para o pastor e dissesse, pastor, me coloque ao lado de alguém para eu poder crescer, para eu poder conhecer mais a Deus, para eu poder caminhar, dar os primeiros passos na vida cristã. Será que o pastor poderia indicar você, a sua vida como padrão, como referência de uma pessoa que ama, que serve, que é sincera e comprometida com Deus? Eu sou capaz de servir de inspiração para um não convertido tornar-se um cristão? Não convertido, ele pode olhar para a minha vida e dizer, cara, eu não entendo muito de religião, eu não sei muito de Bíblia, mas você que se diz cristão, a tua vida me inspira e eu queria conhecer esse Deus a quem você serve. Será se a sua vida e a minha vida poderia servir de padrão, de inspiração para outras pessoas conhecerem o Senhor? O que te motiva a viver como você vive e fazer o que você faz para Deus? Qual é a tua motivação? A ter o tipo de vida que você vive, a abrir mão de algumas coisas e abraçar outras coisas. O que te motiva a fazer o que você faz para Deus? O que está por trás das tuas motivações? Qual é o nível de sinceridade que Deus pode esperar de você? Você adora a Deus por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar? Você adora a Deus porque você entendeu e conheceu que Ele é digno de todo louvor e que não há nenhum outro além dEle que possa ser adorado? Ou simplesmente porque Ele te abençoou, te deu uma família, te deu saúde, te deu um emprego e a tua vida vai muito bem, obrigado? E se você perdesse as coisas como perdeu Jó, qual seria a sua reação? Portanto, a sinceridade e compromisso na sua expressão de espiritualidade ou simplesmente você está na igreja por medo do inferno? Você está aqui porque você adora a Deus, porque você se alegra em Deus, porque você descobriu a pérola de grande valor, ou porque simplesmente lhe disseram que se você não tivesse servindo a Deus, não tivesse lendo a Bíblia, não tivesse participando de alguma entidade religiosa, você correria um sério risco de ir para o inferno? Deus chega para o povo e diz, apresente aí os seus argumentos, que já já eu vou apresentar os meus. Seja sincero. Estamos aqui para discutir o relacionamento. Diga o que está no seu coração. Segundo, o que Deus requer de nós? Primeiro, sinceridade e compromisso no relacionamento com Ele. Segundo, o que Deus requer de nós? Deus requer de nós obediência à sua vontade já revelada. Aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já mostrou, o que Ele quer? Obediência àquilo que você já sabe. Em outras palavras, que você faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. Simples assim. Versículo 2 de Miqueias 6. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam as queixas do Senhor. Agora Deus vai começar a falar. Ouçam as queixas do Senhor, porque Ele julgará e Ele fará as acusações contra Israel. Ele vai dizer
o que é que não está de acordo com a sua vontade. Após ele dar a oportunidade do povo falar da sua insatisfação, das suas queixas, agora ele vai falar dos argumentos dele. E Deus faz um breve histórico. Por quê? Porque desde que o Senhor havia constituído Israel como uma nação peculiar, como um povo único na face da terra, dando a eles leis e mandamentos, as quais ele devia obedecer, e que isso iria fazer distinção entre eles e as outras nações da terra, o povo, ao invés de obedecer, ao invés de fazer aquilo que Deus fala por meio das leis e dos mandamentos, o povo começou a violar, a quebrar as leis, a desobedecer, tapar os ouvidos e andar rebeldemente diante do Senhor. E começou a escarnecer da justiça, começou a se afastar da misericórdia e se entregou ao orgulho. Porque nós somos o povo de Deus. Então haja como tal. Sabe aquela coisa da pessoa de dizer que tem orgulho do sobrenome? Você sabe com quem está falando? Eu sou da família dos Barroso. Lá no meu interior, acaba ser da família dos Barroso. Ou então ser da família dos Mouras. Não mexa com ele, não. Porque é mexer com pólvora. Você sabe com quem você está falando? Eu tenho pedigree. Eu sou da família dos Gereissates. Eu sou da família dos Queiroz, do grupo Edson Queiroz. Eu sou da família dos Rolins. Ou então eu sou da família dos Barbosa. Ai, Jesus. Querido, da mesma forma, Deus, como estava tratando com o povo de Israel, Ele quer tratar conosco. Porque Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a Bíblia Sagrada. Ali está contida na Bíblia tudo aquilo que Deus quer, toda a vontade de Deus revelada a nós. Ele nos dá do seu Espírito para nos guiar, nos dirigir a toda a verdade. Ele nos dá do seu Espírito para nos mostrar quando nós estamos errando, quando nós estamos acertando, para que a gente se arrependa, para que a gente faça os consertos devidos. E o que Deus quer de nós, Ele diz claramente lá em Provérbios 3:11, quando Ele diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enjoes da sua repreensão, não fique enjoado, não fique aborrecido, quando o Senhor te repreender, quando você estiver pisando na bola, quando você estiver fazendo algo que estiver em desacordo com a minha vontade, não fique enjoado por causa da repreensão. Porque assim como um pai humano faz, quando o seu filho está em desacordo, eu também faço com o meu povo. Porque, no versículo 12 ele explica, Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. A minha motivação é amor. Assim como o pai faz ao filho a quem ele quer bem. Então o que é que Deus quer? Que a gente obedeça a sua vontade já revelada. Às vezes as pessoas ficam nos cultos das igrejas dizendo: mais de ti, Senhor, mais de ti, eu quero mais, eu quero ir mais alto, eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar. E aí tem várias expressões que a gente usa nos cânticos. Tudo para dizer o quê? Eu quero estar mais perto de ti, como nós cantamos hoje. Perto, quero estar
junto aos teus pés. É comum a gente dizer isso. Agora se ponha no lugar de Deus. O Senhor está ouvindo você chegar para Ele e dizer, Senhor, quero perto estar de Ti, quero mais de Ti. E o Senhor olha e diz, e por que tu não lê a minha palavra, meu filho? Por que tu não obedece aos meus mandamentos? Por que tu não tem nenhum interesse de conhecer a minha palavra? Meu filho, como é que tu conhece a relação de todos os jogadores do teu time, mas tu não conhece a minha palavra? Minha filha, como é que tu conhece os últimos lançamentos das sandálias da moda de Paris, que chegou em Fortaleza e não conhece a minha palavra? Meu filho, como é que tu conhece tu segue todas as lojas, tu segue todos os restaurantes, conhece todos os pratos, és expert em culinária e não conhece a minha palavra? Por que que tu coleciona esses selos, essas moedas, sabe de tudo e não conhece a minha palavra? Deus poderia falar N coisas que nós amamos, que nós gostamos, que a gente se dedica àquilo, mas não tem amor pelos seus mandamentos, não ama a sua lei. Meu querido, eu quero lhe dizer uma coisa. O relacionamento com Deus só é possível se houver obediência à sua vontade. Deus não vai ficar no cabo de guerra com você. Eu quero você, e você diz, não, hoje não. Amanhã talvez, quando eu precisar de ti, hoje não. Deus não vai ficar nesse cabo de guerra. Se nós não quisermos servir a Deus, nós estamos assumindo uma posição de oposição à sua vontade, nos tornando, inclusive, adversário de Deus. Porque esta é a condição da raça humana em geral. Qual é a condição diante de Deus, pastor? Do ser humano não convertido, daquela pessoa que não conhece a Cristo. Do ser humano em geral, qual é a condição? Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo descreve. Ele disse, Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a condição do ser humano, da humanidade em geral, diante de Deus. E Paulo diz mais no versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. A pessoa faz a vontade desse mundo, segue as ideologias desse mundo, segue as vontades desse mundo, segue as opiniões desse mundo, segue o que a Rede Globo fala, segue o que a mídia fala, segue o que o artista fala, segue o que o seu guru, aquela pessoa que você admira, fala. Anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Satanás atua nas pessoas, fazendo-as viver em desobediência a Deus. Versículo 3, entre os quais também nós outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza caída, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu não sigo regras, eu não quero saber de religião, não quero saber de igreja, não quero saber dessas babaquices, eu quero saber do que eu acho correto. Eu me basto a mim mesmo, eu faço o que eu quero, eu que sei o que é melhor para mim. É esse o pensamento do homem sem Deus. Ele não aceita se submeter a Deus. E Paulo diz, a carne não se submete a Deus e nem de fato vai se submeter. Porque ela é inimiga de Deus.
E éramos o que, por último? Por natureza, filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque a justiça de Deus se levanta contra toda injustiça, contra todo pecado, contra todo erro. A ira de Deus vai se manifestar sobre todos aqueles que não andam e não obedecem a Deus. Então veja, não tem como eu servir a Deus, não tem como eu andar com Deus, não tem como eu ter um relacionamento com Deus se eu não obedeço à sua vontade já revelada na sua palavra. Jesus, ele aponta a obediência como um fator que ou nos aproxima ou que nos afasta de Deus. A obediência é esse fator, é o fiel da balança, é ela que determina se eu estou próximo ou se eu estou afastado de Deus. Não são as minhas palavras durante o louvor, não são as minhas palavras durante as minhas orações apenas, não é apenas o meu levantar de mão, não é o meu gestual, que eu faço aquela expressão de ternura, ó Senhor, ó quão magnífico é o teu nome sobre a terra. Bonito, o coração quebrantado e contrito. Mas não são os meus gestos, não são simplesmente as minhas palavras. É a minha obediência que é o fator determinante. Olhe o que é que Jesus diz lá em Lucas 11, 23. Ele diz assim, ó, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É preto no branco. Não tem esse negócio de, não, mas vamos ver aqui o meio termo. Não existe meio termo com Deus. Quem não é, por ele, é contra ele. Ah, no final Deus vai entender. Vai? Vamos ver. João 15, 14. Jesus disse, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não faz, não obedece, não é meu amigo. Quem não é amigo, qual é o contrário de amigo? Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem é que é irmão de Jesus? Quem é que tem parentesco com Cristo? Quem é que tem afinidade com Cristo? Quem fizer a vontade do Pai. Lucas 6,46. Porque me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Está vendo? Não é simplesmente você dizer, ah, Senhor, Tu és meu Senhor, ah, Tu és o meu Deus, é bom estar aqui, é bom te servir. Ele diz, vem cá, por que você fica me chamando de Senhor e não faz aquilo que eu mando? Por acaso, na escravidão, lembra do tempo dos escravos? Um senhor, ele mandasse um escravo fazer alguma coisa e o escravo não fizesse, o que é que tinha? Açoite. Lembra da escrava Isaura? Ixi, agora foi longe, né? Quem é do tempo daquela novela Escrava Isaura? 20% aqui. Tinha o Leôncio, que era o senhor dos escravos, e tinha aquele cara que executava o chicote. Que quando aquele homem falava, a gente se estremia logo, até a televisão se tremia. Tamanha era a crueldade. Então o escravo jamais sonharia em desobedecer. Porque se desobedecesse, era chicotado. E muitas vezes a própria morte. E Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, está aqui a prova, guardará a minha palavra. E quando essa pessoa me amar e guardar a minha palavra, o que é que vai acontecer? Ele diz, o meu Pai
também o amará. E nós viremos a Ele e vamos fazer nele morada. Porque Deus vai ter prazer na minha vida e na sua vida. Deus vai fazer morada. Olha a diferença de filho da ira, mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência, para outro que ama a lei do Senhor, que nela medita dia e noite, que ama os seus mandamentos, e que Jesus disse, ó, eu virei, e o meu Pai virá também, e faremos nela morada. Vamos estar em casa. Será se você é o tipo de pessoa que se a sua vida fosse uma sala, Jesus teria prazer em chegar nessa sala e dizer, eu estou em casa. Eu sinto a vontade. Aqui na casa do João, do José, da Maria, eu estou em casa. Versículo 24 de João 14. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A pergunta que eu faço para você é, de que lado você se encontra? Por que, pastor, o senhor está perguntando isso? Simples. Porque a sua resposta vai determinar a sua eternidade. O que você responder à palavra de Jesus vai determinar a sua eternidade. Onde é que tem isso? Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Acompanhe comigo. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha a surpresa. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome. Olha, dons espirituais. Em teu nome nós não expulsamos demônios, autoridades sobre os demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres, até poder de fazer milagre as pessoas têm. Versículo 23. Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Porque o critério para ser recebido não é os dons manifestos por meio da nossa vida, mas é a obediência do nosso coração à sua vontade já revelada. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo o que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Vida com Deus não é fácil. Está aqui, ó. Está sujeita a transbordamento de rio, soprar dos ventos. Muitas vezes vem um turbilhão de coisas contra a nossa vida, e que às vezes é difícil você fincar o pé e dizer, eu vou ser fiel a Deus, eu vou dizer não a essa proposta, eu vou dizer não a essa proposta, porque ela não me leva para estar com o Senhor, ela só me afasta de Deus, eu não quero isso para a minha vida. Muitas vezes é difícil. Mas se você está edificado sobre a rocha, a sua casinha ali vai permanecer. E o vento vai soprar, mas o vento vai passar. A chuva vai vir, mas a chuva vai embora, vai parar. Mas a sua casa vai permanecer firme. Agora, se você não está edificado em Cristo, meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte. Você vai ceder. Você vai aparentemente se dar bem. Você vai aparentemente, mas no final, porque você não tem alicerce em Cristo,
Os alicerces de você é uma duna. E quando a areia se mover da duna, a casa vai junto. Mateus 25, 31, e nós vamos encerrar. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono de glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros. Como o pastor separa cabritos de ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero lhe dizer que a vida de fé, a vida com Deus, não é apenas você concordar com um conjunto de crenças que você tem aprendido. Mas a vida com Deus implica em obediência à sua vontade já revelada na sua palavra. Do ponto de vista humano, do ponto de vista sociológico, o cristianismo o que é? É apenas uma religião. É como o budismo, é como o islamismo. Isso para a sociedade, isso para os sociólogos. Mas para nós, o povo de Deus, cristianismo é relacionamento com a sua pessoa e obediência à sua palavra. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor nessa manhã.